circular. É óbvio que o movimento circular, ele está no nosso dia a dia, enquadrado em diversas circunstâncias. Lá atrás, desde a invenção da roda, começamos o movimento circular. Foi o movimento circular que deu ao homem o poder de andar para um lugar, de um lugar para o outro, numa velocidade maior. Hoje, se você parar para analisar, tudo que você imaginar tem uma roda envolvida. Seja um carro, seja um trem, seja um metrô, seja um avião, seja um navio, tudo tem algo que se coloca para girar. Todas as máquinas de origem termodinâmica ou de origem eletromagnética sempre tem uma roda envolvida no processo. Tudo isso associado normalmente à transmissão de movimento. Ou seja, é notório a importância para o ser humano do movimento circular. O que a gente vai fazer? Vamos fazer uma análise técnica, né? Vamos fazer um estudo técnico da coisa e vamos claramente fazer várias aplicações tecnológicas do que esteja aí, digamos que no nosso ao redor, né? No nosso cotidiano. Imaginem comigo aqui uma trajetória circular de um corpo, vejam só. Imagine uma partícula aí que está em movimento circular, ó, saindo desta posiçãozinha aqui para essa posiçãozinha aqui. A nossa preocupação lá no movimento linear era sempre com essa distância percorrida. Era com o que nós chamamos aqui de delta S. Então a nossa preocupação era com a distância percorrida. A velocidade linear aqui nessa trajetória vai ser sempre tangente à trajetória. Então aqui, ó, esse é o vetor velocidade, que inclusive é chamado de velocidade linear e é calculado como sendo ΔS pelo ΔT, em unidades do sistema internacional, em metros por segundo. E isso aqui é a velocidade linear, que também pode ser chamado de velocidade tangencial. Então essa velocidade linear aqui também pode ser chamada de velocidade tangencial. Nesse momento, em movimento circular, a gente vai prestar atenção em outras coisas, que não sejam apenas, simplesmente, a velocidade linear. Que não seja simplesmente a distância percorrida. Imagine que o centro dessa trajetória circular está aqui, e imagine que a partícula saiu dessa posição para essa posição aqui, ó. Além de uma distância percorrida, vocês vão ficar atentos ao ângulo que está sendo percorrido. Percebam que o ângulo está sendo percorrido aqui agora. Então, além de uma variação de espaço linear, vai haver uma relação aí com o espaço angular. Nós vamos prestar atenção agora na distância percorrida e no ângulo percorrido. Percebam que como essa trajetória circular, ela tem aqui um raio R. De forma específica, o movimento circular que nós vamos estudar agora é um movimento circular e uniforme. É onde o módulo da velocidade, o valor da velocidade permanece constante. Então, o valor dessa velocidade vai permanecer constante. Você vai percorrer distâncias iguais em tempos iguais. Mas se você está percorrendo distâncias iguais em tempos iguais, então você também está percorrendo ângulos iguais em tempos iguais. Surge um novo conceito para a gente, que é um conceito de velocidade angular. A velocidade angular, ela mede o quanto o ângulo varia em função do tempo. Em unidades do sistema internacional, temos aqui radianos por segundo. Professor, mas ângulo não poderia ser dado em grau? Poderia, mas aqui a gente vai usar em radianos. E eu não posso esquecer, obviamente, que 2π radianos representa exatamente 360 graus. Percebam que agora, além da distância percorrida, ficaremos atentos ao ângulo percorrido.
A velocidade angular mede o quão rápido o ângulo está sendo percorrido. A velocidade linear marca o quão rápido a distância está sendo percorrida. E o que eu quero que vocês percebam aí? Velocidade linear e velocidade angular são grandezas diferentes. Mas, professor, como é que eu vou ver isso em uma determinada situação? Massa! Viu aqui comigo? Prestem atenção nesse pequeno detalhe. Primeiro, essa velocidade e essa tem alguma relação? Tem sim. Lá em matemática, vocês vão ver isso lá em setor circular. Lá em setor circular, há uma relação entre o ângulo, essa distância e esse raio. Professor, eu não lembro dessa relação. Pois é, a razão entre essa distância e esse ângulo me dá exatamente o raio. Então, eu posso afirmar tranquilamente que o ΔS é o Δθ vezes o raio. A distância percorrida é o ângulo percorrido vezes o raio. Se eu dividir ambos os termos pelo tempo, eu não altero a igualdade. Só que o ângulo percorrido em um certo tempo é a velocidade angular. A distância percorrida em um certo tempo é a velocidade linear. Se liga comigo, ΔS pelo ΔT seria a velocidade linear. A variação do ângulo pelo tempo seria a velocidade angular, vezes o raio. Então aqui, meus amigos, teríamos a equação que relaciona a velocidade linear com a velocidade angular. É uma das equações mais importantes que teremos aqui dentro de movimento circular. Queria que vocês ficassem atentos, porque vocês vão precisar para resolver umas questõezinhas mais tarde. Fiquem atentos aqui. Professor, na prática, como é que eu vou diferenciar uma velocidade da outra? Isso vai ser útil em quê? Vamos lá, devagarinho, a gente vai conseguindo enxergar isso, certo? Vejam só isso em um exemplo aqui. Vou colocar aqui como exemplo para a gente. Olha só. Todos vocês devem imaginar aí agora uma trajetória circular. Vocês imaginam a trajetória circular. Daqui a trajetória circular. E imaginem que eu decidi correr com um amigo meu. Né? Só vou correr conversando. Tem um amigo meu que ele só conversa com fone de ouvido. Eu digo, ei, tira o fone de ouvido aí, porque a gente tem que ir conversar durante essa corridinha aí. Só que, quando a gente está aqui numa corridinha, eu posso escolher uma raia mais interna e ele pode escolher uma raia mais externa. Então vamos lá, ó. Vamos percorrer aqui uma mesma distância, vamos lá todo mundo aqui, vamos dar 10 voltas, eu e você juntos. Aí fica eu e ele correndo, correndo. Só que eu escolhi essa raia aqui, ó, vou chamar aqui de R. E aqui o meu amigo L vai correr na raia externa. Então vai ficar eu na raia interna e ele na raia externa. Os dois correndo juntos. Imaginem que a gente dê as 10 voltas e a gente chegue junto nessa mesma posição. Ó, o tempo inteiro a gente ficou lado a lado. O tempo inteiro a gente ficou lado a lado. O tempo que eu levei foi igual ao tempo que ele levou. Vou dizer aqui que o ΔL, o ΔT, desculpa, de R é igual ao ΔT de L. O intervalo de tempo gasto na trajetória inteira foi exatamente o mesmo. Eu pergunto, quem percorreu a maior distância? Ora, se eu ficar dando voltas e voltas aqui, se eu der 10 voltas aqui, eu percorro uma distância. Se L dá 10 voltas aqui fora, ele percorre uma distância maior. Então, no mesmo intervalo de tempo, a distância percorrida por R foi bem menor do que a distância percorrida por L. Mas o intervalo de tempo foi o mesmo.
No mesmo tempo, quem percorre a maior distância é mais rápido. Ou seja, a velocidade linear de R é inferior à velocidade linear de L. Professor, não tinha outro jeito de analisar isso não? Tinha. Vejam só. Você podia ter visto assim também, ó. Velocidade linear é angular vezes o raio. Quem é que tem o maior raio? L tem um raio maior do que R. Vejam o raio de L e vejam o raio de R. O raio de L é maior do que o raio de R. Quem tem o maior raio tem a maior velocidade linear. Mas eu não queria que vocês analisassem apenas assim. Eu queria que vocês analisassem assim, ó. O tempo foi o mesmo. Quem correu por fora percorreu a maior distância. Quem percorreu a maior distância no mesmo tempo, com certeza foi mais rápido. Daí a velocidade de L ser maior que a velocidade de R. Ou, simplesmente você diz, quem tem o maior raio tem a maior velocidade. Seria uma outra possibilidade. Em ambos os casos, está correto. Estamos falando da velocidade linear. Mas se R e L deram 10 voltas, eles percorreram o mesmo ângulo. E se eles percorreram o mesmo ângulo, no mesmo tempo, a velocidade angular foi exatamente a mesma. Percebam que a variação do ângulo de L foi igual à variação do ângulo de R. Então a velocidade angular de L e de R são iguais. Tudo bem? Tranquilo para todo mundo? Massa. Agora olhem aqui um exemplo B. Provavelmente todos vocês já devem ter visto uma corrida que a gente chama lá de corrida dos 400 metros rasos. Por que na hora da saída dos 400 metros rasos os corredores partem assim, de posições diferentes, ó? Por que os corredores partem assim? Eles partem assim exatamente porque quem está na raia externa teria uma desvantagem, né? Percorreria uma distância maior. Para não percorrer uma distância maior, a largada é feita assim, ó. Quem está na raia mais externa sai na frente. Quem está na raia mais interna sai mais atrás. Isso acontece porque quem está na raia externa percorreria uma maior distância. É por isso que na prova dos 400 metros rasos, vou botar aqui para vocês deixarem anotado aí, a partida é em posições diferentes. Deixa eu botar aqui uma outra situação para vocês lembrarem. Imagine uma corrida, e nessa corrida, vocês imaginem aí, que dois veículos entraram juntos em uma curva. Então imagine aí que dois veículos entraram juntos em uma curva. É o veículo 1 e o veículo 2. O veículo 1 fez a trajetória inteira na raia externa. O veículo 2 fez a trajetória interna. E ambos estão em movimento circular e uniforme. Entraram com a velocidade e saíram com a mesma velocidade. Imaginem que durante toda a trajetória os carros ficaram lado a lado. A corrida estava o famoso pau a pau, um do lado do outro. A pergunta é: se os dois saíram juntos e chegaram juntos, quem foi mais rápido? Parece até uma pergunta idiota. Se os dois saíram juntos e chegaram juntos, professor, eles foram igualmente rápidos? Foram não, bebê? Preste atenção. Quem está andando aqui por fora percorre uma distância maior. Quem está andando aqui por dentro percorre uma distância menor. Se fosse possível analisar o velocímetro de ambos os carros, com um grau de precisão muito grande, o carro que está na raia externa estaria mais rápido do que o carro da raia interna. Mesmo eles ficando lado a lado o tempo inteiro, o de fora é mais rápido porque ele percorre a maior
distância no mesmo tempo. Quer ver se eu perguntar assim a vocês, ó, se eles se mantivessem aqui na reta e tivesse aqui a linha de chegada. A minha pergunta é, se eles mantiverem a velocidade, quem ganha a corrida? Com certeza, quem tiver a maior velocidade ganha a corrida. E a velocidade linear de 2 é maior que a velocidade linear de 1. Quando chegasse aqui na reta, como a velocidade de 2 é maior, com certeza quem venceria a corrida seria o carro 2. Com certeza o carrinho 1... Desculpa, quem está fora é o carrinho 1. Então, o carrinho 1 venceria a corrida. E aqui, ó, é a velocidade de 1 que é maior que a velocidade de 2. Então, ó, quem está fora percorre a maior distância e é mais rápido. Então, a velocidade de 1 que está aqui fora, que é maior que a de 2 que está aqui dentro. Então, como 1 percorreu uma distância maior do que 2 que está aqui dentro, 1, quando chegar na reta, vai desenvolver uma velocidade maior do que 2. Sendo assim, na reta, 1 vai vencer 2. É por isso que na hora das ultrapassagens, os pilotos de Fórmula 1 preferem ficar na raia interna na curva. Por que eles querem fazer a curva por dentro? Porque por dentro ele percorre uma distância menor. Então ele mais devagar conseguiria até ultrapassar um piloto que estivesse por fora, por exemplo. Porque quem está fora tem que desenvolver uma velocidade maior, porque percorre uma maior distância. Tudo bem? Legalzinho demais. Agora, eu queria lembrar aqui a vocês outros conceitos importantes dentro de movimento circular. Tem muita coisa para a gente ver aqui e tem alguns conceitos específicos que vocês não podem esquecer. Um deles é o conceito de período. O que é algo periódico? Algo periódico é aquilo que acontece sempre no mesmo intervalo de tempo. Por exemplo, uma onda que oscila sempre no mesmo intervalo de tempo, um evento que acontece sempre no mesmo intervalo de tempo, o Natal acontece todo ano, sempre no mesmo intervalo de tempo. A não ser que se o ano seja bissexto, que aí a gente tem um ano com um dia a mais. Mas se não, o número de dias é sempre o mesmo. Acompanhe comigo. O período é um tempo que ganhou nome. É um tempo associado a um evento. Como estamos falando do movimento circular, é o tempo associado a uma volta. Tudo bem? A frequência representada pela letra F, com certeza todo mundo já ouviu falar. Seja a frequência de um carro, seja a frequência cardíaca, seja a frequência com que você vai à escola. A frequência, ela representa um número de acontecimentos por unidade de tempo. Vocês imaginarem, na Salgado Filho tem um número de veículos passando em um certo intervalo de tempo. Dizemos que é a frequência com que os veículos passam ali na Salgado Filho, ali naquela rua específica. Então a frequência, ela sempre representa um número de eventos que acontecem em um certo intervalo de tempo. No caso do assunto em questão, o número de eventos são o número de voltas. Então, para a gente aqui, isso aqui, ó, é o número de voltas que acontecem em certo intervalo de tempo. No caso, por exemplo, da frequência cardíaca, é o número de batimentos por minuto. Por exemplo, são 120 BPM. São 120 batidas por minuto. Isso é uma frequência, a frequência dos batimentos cardíacos. Aqui, a frequência é a frequência com que se dão as voltas, é a frequência das
rotações. Por exemplo, a unidade de medida aqui pode ser RPS, representa rotação por segundo. Pode ser, por exemplo, o nome de uma banda, RPM. E o nome da banda é revoluções por minuto, que é a unidade de frequência, RPM, que seria rotações por minuto. Isso também representa a unidade de frequência. Só que no movimento circular uniforme, o que é que nós temos? Cada volta é dada em um período. Uma volta, um período. 2 voltas, 2 períodos. 10 voltas, 10 períodos. Isso significa que se acontecerem N voltas, vão ter N períodos. Ou seja, a proporção é sempre de uma volta para cada um período. Essa seria a equação que define o período em função da frequência. A unidade de medida do sistema internacional seria por segundo. A unidade de medida de F seria segundo a menos 1. Para homenagear um cara chamado Hertz, que fez grandes estudos, inclusive descobriu o efeito fotoelétrico, homenagearam ele com a unidade de medida. E aí Hertz passou a ser segundo a menos 1. Então, rotações por segundo, batidas por segundo, acontecimentos por segundo, passaram a ser chamados de Hertz. Tudo bem? Tranquilo demais? Então aqui nós temos a frequência. Atenção! Pode acontecer de uma questão estar falando de velocidade angular e você ouvir lá ele colocar frequência angular. Então olha só, frequência é F, frequência angular é o mesmo que velocidade angular. Ou seja, não é a mesma coisa. Frequência, só frequência, é o número de acontecimentos em um certo tempo. A frequência angular é necessariamente o ângulo que está sendo percorrido por unidade de tempo. Tudo bem? Queria que vocês notassem comigo aí algumas relações importantes, não pensando na coisa do decorar as informações de forma geral. São coisas que eu costumo dizer que são da vida. Na vida você tem que saber. Eu vou botar até assim, ó. Na vida eu tenho que saber. O que, por exemplo, professor? Eu tenho que conhecer o famoso relógio analógico. Você tem que saber como é que funciona um relógio analógico. Como é que funciona um relógio analógico? Coisa simples. Quanto tempo o ponteiro dos segundos leva para dar uma volta no relógio? Em qualquer lugar do planeta, o ponteiro dos segundos dá uma volta em 60 segundos. Por isso, o período do ponteiro dos segundos é 60 segundos. O ponteiro dos segundos vai dar uma volta em quanto tempo? Ele vai dar uma volta em 60 segundos. Essa é a frequência do ponteiro dos segundos. Qual é a velocidade angular do ponteiro dos segundos? Ora, ele dá uma volta em 60 segundos. Uma volta aqui em ângulo. 360 graus, né, professor? Em ângulo é 2π, para botar em radianos, que a gente usa sempre no sistema internacional. Então, são 2π radianos a cada 60 segundos. Tudo bem? Perfeito. Vamos que vamos. Imagine agora
um ponteiro dos minutos. Período do ponteiro dos minutos é 60 minutos. A frequência do ponteiro dos minutos é uma volta a cada 60 minutos. A velocidade angular do ponteiro dos minutos é uma volta em ângulo 2π radianos a cada 60 minutos. Tudo bem? Como é que seria para o ponteiro das horas? O período do ponteiro das horas seria uma volta a cada 12 horas. Então a frequência do ponteiro das horas é vai ser uma volta a cada 12 horas. A velocidade angular do ponteiro das horas vai ser 2π radianos a cada 12 horas. Isso é informação importante e você tem que saber. A outra informação importante são as informações sobre a Terra. A Terra e os satélites geoestacionários, anota aí, satélite geoestacionário, que está estacionado em relação à Terra, dão uma volta em quanto tempo? Dão uma volta em 24 horas. Qual é a frequência da Terra? Ora, gente, é uma volta a cada 24 horas. São informações que você tem que saber, você sabe disso. A velocidade angular da Terra é uma volta que é 2π em ângulo a cada 24 horas. Se você parar para analisar aqui, a Terra girando, olha só, se a gente para analisar aqui a Terra girando, quando a Terra está girando, os pontos da linha do Equador, os pontos dos trópicos, os pontos dos polos, olha só, estão a distâncias diferentes do eixo de rotação. Atenção! Atenção! Isso aqui é um ponto dos polos. Isso aqui é um ponto dos trópicos. Isso aqui é um ponto do Equador. O raio de giro de um ponto do Equador, de um ponto dos polos e de um ponto dos trópicos é diferente. Perceba, o raio de giro do Equador, o Equador gira em torno desse ponto. O raio de giro dos trópicos gira em torno desse ponto. O raio de giro dos polos gira em torno desse ponto. Percebam que o Equador, os trópicos e os polos giram em torno de um ponto de forma diferente, com raios diferentes. Mas todos têm algo em comum, eles dão uma volta em 24 horas. Eles têm a mesma velocidade angular. A velocidade angular de quem está nos polos é igual de quem está nos trópicos, que é igual de quem está no Equador. Todo mundo gira junto, tá? Mas quem percorre a maior distância em uma volta? Veja, Equador, veja, os polos, veja, os polos. Quem está aqui nos polos, em uma volta, percorre uma distância menor do que quem está no Equador. Resultado, em uma volta, quem percorre uma distância no Equador, percorre uma distância maior. Isso significa que quem dá uma volta no Equador tem que ter uma maior velocidade linear. Não entendi, professor. Quem percorre a maior distância no mesmo tempo, porque o tempo é o mesmo para os três pontos, vai ter a maior velocidade linear. Basta você perceber que a velocidade linear é a velocidade angular vezes o raio. Isso também seria uma saída. Se a velocidade angular é a mesma, quem tem a maior velocidade linear é quem tem maior raio. Resultado, meus queridos. A velocidade linear do Equador é maior do que a linear dos trópicos, que é maior que a linear dos polos. Esse é um dos motivos para fazer lançamento de projéteis de pontos próximos à linha do Equador. A NASA tem diversos pontos próximos à linha do Equador. São dois motivos. Um ligado à gravidade, que a gente discute depois, e um ligado à velocidade.
você já sai com mais energia cinética se você sair da linha do equador, porque a velocidade no equador é maior. Tudo bem? Senhoras e senhores, nós vamos ficando por aqui. Então, essa é a primeira etapa da nossa aula de movimento circular. Valeu, galera!